Olá, seja bem-vindo ao Aquecimento Masterclass Você Gerente. Estou fazendo uma série de aulas para preparar você para o grande evento Masterclass Você Gerente no dia 9 de março, certo? Então eu quero adiantar alguns conceitos para que você chegue na Masterclass Você Gerente, onde eu vou lhe ensinar tudo sobre ser promovido para gerente. Então é importante que você chegue lá com alguns conhecimentos prévios para que você possa entender melhor a Masterclass Você Gerente, para que você possa acelerar a sua promoção para gerente. E hoje eu vou começar com um assunto bem direto, que é a verdade por trás da sua promoção para gerente. Você precisa saber, você precisa entender a verdade, você precisa saber o que de fato as empresas, o que de fato a chefia, a alta liderança leva em consideração ao promover alguém para gerente, certo? Então, você fica aqui comigo, assiste essa aula por completo que eu vou entrar em cada detalhe, tá bom? Mas, antes de mais nada, eu gostaria de deixar um conceito muito claro em sua mente. As pessoas, a chefia, a alta direção, quem for, toma decisão pela emoção e justifica pela razão. Eu vou repetir. As pessoas, elas tomam a decisão pela emoção e justificam pela razão. As pessoas são assim, isso é intrínseco das pessoas, isso está dentro das pessoas, já está instalado aqui, certo? E ninguém vai conseguir mudar isso. Então, se você conseguir gerar boas emoções, você vai conseguir fazer com que a chefia decida a seu favor, certo? Você vai conseguir persuadir a chefia a lhe promover para gerente. E é isso que você tem que fazer todo santo dia, certo? Por quê, Lucas? Porque eu preciso persuadir. Gente, um conceito que eu quero que vocês entendam. A promoção, a sua promoção para gerente é uma venda que você está fazendo para a empresa. Você está tentando vender o seu tempo de forma mais cara. É isso que você precisa entender, certo? E para você vender seu tempo de forma mais cara, é uma venda, então você precisa persuadir, certo? Você precisa convencer a chefia de forma íntegra, de forma idônea, mas você precisa convencer a chefia a lhe promover. E como é que eu faço isso, Lucas? Bom, não existe nada no mundo mais eficiente para convencer uma pessoa, convencer a empresa, a chefia, do que gatilhos mentais. Então, se você disparar os gatilhos mentais corretos na chefia, a chefia vai lhe promover a gerente porque você vai estar disparando boas emoções. E essas boas emoções elas vão acumulando, até que chega um ponto que é inadiável a sua promoção para gerente. Mas você precisa disparar esses gatilhos mentais de forma correta. A chefia precisa enxergar você como um potencial gerente e não como um bom executor. É aí que está a grande dificuldade das pessoas entenderem. Então, a verdade que eu estou lhe dizendo aqui é que você precisa entender que a chefia lhe enxergue como alguém que tem potencial para se tornar gerente, para que ela possa comprar de você. E para isso você precisa disparar os gatilhos mentais corretos. Antes de mais nada, você precisa entender a necessidade da empresa. Então, eu vou passar aqui, vou voltar aqui para as necessidades, tá bom? A necessidade que a empresa tem na hora de promover alguém é de alguém que tenha perfil de liderança, é de alguém que saiba gerar valor de forma estratégica para a empresa. Certa necessidade da empresa não é de um executor. Muitas e muitas vezes as empresas pegam um bom executor, aquele cara que trabalha muito, que se esforça e coloca como gerente. E esse bom executor depois acaba não sabendo engajar o time, porque ele é um bom executor e ele continua executando, ao invés de ele estar engajando o time a alcançar resultados, ele continua executando também. E aí começa a executar por ele, pelo time, fica sobrecarregado. Enfim, você precisa entender a necessidade da empresa. E é isso que eu estou lhe dizendo aqui.
a necessidade da empresa é de uma pessoa que tenha perfil de liderança, certo? Que saiba gerar valor de forma estratégica para a empresa. E aí, eu trouxe aqui um exemplo, uma analogia para a gente fazer. Então, imagine que você fosse escolher 2 carros para comprar e você tivesse dinheiro para os dois. Uma Ferrari ou uma Hilux. Muitas pessoas iam falar, não, se eu tivesse dinheiro para comprar uma Ferrari, eu vou comprar uma Ferrari, é claro. Não tem nem o que pensar. Mas, no dia a dia, é bem diferente. Porque no dia a dia empresarial, as empresas, elas procuram determinadas soluções. Ou seja, se ela quer alguém para gerente, ela quer alguém que resolva esse problema de ser gerente. Então, alguém que tenha perfil de gerente. Alguém que tenha realmente potencial para se tornar gerente. Agora imagine, se a necessidade da empresa for passar por uma estrada cheia de buraco, passar por uma estrada cheia de dificuldades para se locomover. Uma Ferrari vai atender? Não vai. Uma Ferrari, se for uma estrada muito cheia de buraco, se for uma estrada muito difícil de se passar, cheia de lama, a Ferrari ela vai ficar presa, vai ficar empacada e não vai chegar ao destino. Então é isso que eu quero que você entenda. Nessa situação, a Hilux vai atender muito melhor. Então não adianta você querer ser uma Ferrari para se vender para a empresa como Ferrari, às vezes lá como o melhor técnico do mundo, certo? Como alguém que sabe executar, alguém que sabe fazer as coisas como ninguém, entende lá de fórmula de Excel, entende lá da engenharia toda e a empresa não está buscando esse perfil de profissional, certo? Você tem que ser o perfil de profissional que a empresa está buscando. Você tem que suprir a necessidade da empresa, certo? Muitas vezes as pessoas já veem uma pessoa não tão técnica, ou às vezes vê uma promoção até vindo de fora, porque as pessoas que estão lá não suprem a vaga, não suprem a necessidade da empresa. E aí acham que é melhor ser Ferrari, é melhor estar ali oferecendo uma Ferrari do que estar oferecendo uma Hilux. Mas não é isso que você vai fazer. A partir de hoje você tem que entender que a necessidade da empresa é de uma pessoa que precisa liderar equipes, precisa liderar times, precisa engajar todo mundo para alcançar os resultados da empresa. É isso que um verdadeiro líder faz. E se você quer se tornar gerente, entenda a necessidade da empresa, certo? A verdade que eu estou lhe dizendo é essa. Você precisa estar pronto, precisa ter as competências necessárias para poder atender a necessidade da empresa e não a sua necessidade, o que você entende de melhor. Tem gente que acha que para ser promovido vai lá fazer pós-graduação, tal, 200 pós-graduação, vai fazer 200 cursos, mas não foca no que é mais importante. E no dia 9 de março, eu garanto a você que você vai entender o que é mais importante para ser promovido para gerente, vai mudar a chave aí na sua cabeça, tá bom? Então, foca na necessidade da empresa, essa é a verdade. E na hora que você souber a necessidade, você precisa saber vender-se. Ou seja, você precisa vender valor e não requisito. Essa é outro erro que muitas pessoas cometem. Então, elas, no dia a dia ali, estão querendo mostrar que são técnicos muito bons e aí gostam de discutir questões técnicas no seu dia a dia e com a chefia discute questões técnicas também e aí fica buscando ali forma de mostrar que é um excelente funcionário, demonstrando que tem conhecimentos específicos. Mas você precisa, na verdade, é vender valor, certo? Então, uma Ferrari, por exemplo, ela tem um monte de especificação técnica bacana, mas a empresa, gente, ela não compra especificação técnica. Se você quer ser promovido para gerente, ela compra o valor que você entrega para ela. Então, a pessoa, quando compra uma Ferrari, ela compra ali o glamour, o status que a Ferrari vai trazer para ela. Ela não quer saber se a Ferrari tem aro 18, aro 19 lá na roda, se o volante é de, sei lá, fibra de carbono. Não, no fringir dos ovos, quem compra uma Ferrari, ela quer o status, ela quer a emoção que uma alta velocidade pode proporcionar. Então, é isso que você precisa entender. Quando a pessoa compra uma Hilux, por exemplo, ela está
buscando um conforto, muitas vezes um conforto perante uma estrada de chão, ela está buscando um veículo que possa carregar peso, um veículo que possa superar as adversidades ali da zona rural. Então, eu gostaria que você botasse isso em sua mente. Você tem que vender valor, certo? E não seus requisitos técnicos. Seus requisitos técnicos você usa para gerar valor para a empresa e não para estar mostrando para a empresa o tempo todo e se aperfeiçoando em requisito técnico. Eu vou dar um exemplo aqui muito prático. Se você é muito bom tecnicamente em uma coisa, dê um treinamento, por exemplo. Converse com a sua chefia. Chefe, eu acho que se eu der esse tipo de treinamento aqui, os resultados podem crescer em 10%. As vendas podem crescer em 10% se os colaboradores conhecerem aqui sobre técnicas de venda. E aí você está transformando o seu requisito técnico, aquilo que você é bom tecnicamente, em valor para a empresa. E aí o chefe, tudo bem, aí você dá o treinamento, depois que você dá o treinamento, você monitora os resultados para saber se realmente gerou valor para a empresa, entendeu? É assim que você tem que pensar. É assim que você tem que agir no seu dia a dia. E não ficar ali mostrando. A gente tem esse costume, não, chefe, eu sou demais nas vendas, eu liguei para 20 clientes, consegui, desses 20 clientes, converter 5 clientes, eu falei isso, isso e isso. E aí o chefe fica, poxa, parabéns, você é um excelente funcionário. E morre aí, certo? O chefe não vai lhe ver como alguém que tem potencial gerente se morrer aí. O que você precisa é ir além, é gerar valor de forma estratégica. Ó, chefe, esse treinamento, isso aqui que eu implementei deu certo, vamos treinar todo o time, a gente faz uma reunião, a gente tenta engajar todo o time a fazer também porque deu certo, entendeu? Então, tente mostrar para a empresa que você sabe gerar valor de forma estratégica e não que você é um simples técnico, tá bom? O técnico é importante? É, mas não vai lhe promover para gerente. Você precisa usar o seu conhecimento técnico para gerar valor de forma estratégica para a empresa, buscando alcançar os indicadores de médio e de longo prazo da empresa. Então, vai entender os objetivos estratégicos da empresa para poder saber gerar valor de forma correta. Certinho? Bom, Lucas, agora que eu já sei a necessidade da empresa, agora que eu já sei que eu preciso gerar valor e não vender, me vender como um bom técnico, eu queria entrar no detalhe. Como é que eu faço isso? Bom, você precisa, em primeiro lugar, você precisa disparar os gatilhos mentais que eu falei para persuadir a chefia, para que a chefia convença que precisa lhe promover para gerente, certo? Então, se você quer realmente passar uma imagem que tem potencial para se tornar gerente, você precisa ter atitudes de líder no seu dia a dia. Ou seja, você precisa trabalhar no seu dia a dia para mostrar para a empresa que você realmente é um líder e que a promoção para gerente ela é realmente merecida. Bom, eu listei aqui algumas atitudes, certo? Para poder falar com você, para poder estar lhe mostrando, estar lhe explicando como você trabalhar com relação a essas atitudes. E a primeira delas é comunicação. Você precisa ter uma comunicação de um verdadeiro gestor, certo? E aqui eu vou dar 3 dicas. Primeiro, você precisa praticar a escuta ativa, ouvir o outro com atenção, porque se você consegue ouvir o outro com atenção, você vai ter a atenção dele de volta, certo? Então, a escuta ativa é extremamente importante. A gente tende, até no momento que está atribulado, não dar atenção para o colega, ou seja, fala e continua aqui trabalhando no computador. Você precisa trabalhar isso com todos os funcionários, com todos os colegas da empresa. Saber ouvir, saber escutar ativamente os colegas para que você possa disparar o gatilho mental das pessoas. E esse gatilho mental é da prova social. Se você estiver simplesmente sabendo ouvir, escutar os colegas vão entender que você tem potencial para ser líder, vão falar bem de você da empresa, o chefe também vai perceber isso e você já vai realmente disparar o gatilho mental da prova social, que ele é muito forte e aí já vai gerar boas emoções na chefia para que ela depois tome a decisão pela razão. Então, escuta ativa com relação à comunicação é muito importante. Segundo, você precisa também estar alinhado com as estratégias da empresa. E alinhar a sua comunicação nas reuniões, numa conversa com a chefia.
Você precisa alinhar a sua comunicação o tempo inteiro com as estratégias da empresa, certo? Evita na sua comunicação estar discutindo critérios técnicos, estar discutindo como você executou determinada tarefa, como você fez. Não, discute sempre como pode gerar valor para a empresa. Então, sempre numa reunião, sempre numa discussão, tenta levar a sua comunicação e tenta levar a conversa para que aquela reunião, aquele momento ali, possa ser produtivo e criativo para a empresa, possa gerar valor para a empresa e que sempre esteja discutindo ideias, que aí você vai mostrar na sua comunicação que você tem potencial para se tornar gerente de fato, tá bom? E outro ponto muito importante na sua comunicação é você tentar ao máximo ter cuidado com o tom de voz e gesticulação. Então, quando você precisa se colocar de forma correta, você precisa saber gesticular bem para poder garantir que você vai passar o seu recado de forma adequada, certo? Porque imagine, se você quer passar um recado para o time vender mais, e aí você chega lá com tom de voz e a gesticulação assim. Bom, time, vamos lá, a gente precisa vender mais, o resultado está ruim. Ninguém vai acreditar em você. Por mais que você pratique a escuta ativa, você está aqui, ó, o resultado está ruim, a gente precisa, esse mês tem que aumentar 10% da venda. Ninguém vai confiar em você. Você precisa realmente conseguir persuadir o time. E para isso você precisa usar o tom de voz adequado, nem baixo, nem alto, mas apropriado para o momento. Você precisa saber gesticular para poder marcar a sua fala, para poder passar para todos que você realmente sabe comunicar bem, comunicar como um verdadeiro líder e convencer todo mundo da sua posição, tá bom? Então fica essas 3 dicas aí com relação à comunicação para você colocar em prática já. Outro ponto muito importante é inteligência emocional. Você tem que ter atitudes de líder no seu dia a dia que demonstrem que você tem inteligência emocional. Inteligência emocional é você saber lidar com as situações e não explodir, ou então não ficar quieto e aceitar o momento de qualquer jeito. Como assim, Lucas? A pessoa impõe ideia e você aceita e pronto. Isso também é falta de inteligência emocional. Você tem que saber pontuar as suas ideias, claro, sabendo respeitar a opinião do próximo, mas sempre deixando claro aquilo que você entende que é correto. E muitas pessoas no seu dia a dia faltam inteligência emocional em momentos de pressão. No momento em que o chefe cobra uma atividade, no momento que o chefe passa mais trabalho, no momento que o chefe está ali precisando de um gás a mais, tem gente que aí explode e aí vai reclamar com os colegas e aí falta inteligência emocional. E aí os colegas escutam até, defendem, mas, poxa, depois ficam com o pensamento na cabeça, Lucas só sabe reclamar, Lucas toda vez que o chefe passa um trabalho, o Lucas é reclamão. Essa informação chega para a chefia também, certo? Então você precisa ter inteligência para sempre que estiver sobrecarregado, talvez, se for o caso, você conversa com o chefe. Chefe, o que é prioridade? O que é que eu devo priorizar? Eu tenho isso, isso e isso. Então, inteligência emocional nesses momentos é fundamental para você saber conversar com a chefia, mostrar que você realmente tem inteligência. Quem é gerente tem momentos de pressão o tempo inteiro, é cobrado por resultado mesmo o tempo inteiro. E se faltar inteligência emocional em você, você não vai ser promovido para gerente, porque a chefia não vai confiar em você, tá bom? Outro ponto muito importante mesmo, é disciplina, certo? Se você quer ser promovido para gerente, você não pode faltar com disciplina. E disciplina são uma série de comportamentos no seu dia a dia que mostram se você tem disciplina ou não. Então, se você chega atrasado constantemente, muito provavelmente você vai ser demitido. Mas muitas vezes você é um bom funcionário, você entrega muito valor e aí acha, não, eu dou muito resultado para a empresa, eu posso chegar atrasado. Bom, o que é que vai acontecer? No momento que você chegar atrasado, a chefia ela pode lhe procurar. E aí na hora que ela lhe procurar e você não estiver na empresa, pronto.
Você já disparou emoções ruins, disparou os gatilhos mentais errados e aí dificulta a sua promoção para gerente. Então, ter disciplina é algo básico, gente. É algo que você tem que ter isso enraizado com você. Ou seja, você não pode atrapalhar a sua promoção para gerente. Ou seja, quer ver outra coisa também? Quando o chefe lhe pede uma atividade com uma determinada qualidade para um determinado prazo, você precisa buscar cumprir. Se você não conseguir cumprir, negocie. Mas se você prometeu, entregue. Tenha disciplina para fazer aquela entrega. Porque senão você vai disparar gatilhos mentais ruins também na chefia e vai dificultar a sua promoção. O chefe vai ficar frustrado com você. Então, sempre que você tiver que entregar uma atividade, entregue pensando assim: eu vou entregar para superar o prazo e superar a expectativa que foi acordado com a chefia. Tenha disciplina para cumprir o que a empresa lhe pede, porque eu tenho certeza que para você ser promovido para gerente, esse é um critério fundamental, essa é uma atitude que as pessoas vão querer enxergar em você antes de você ser promovido. E por fim, compromisso com os resultados. É uma atitude de líder fundamental. Você precisa mostrar, você precisa ter compromisso para alcançar suas metas pessoais, mas precisa mostrar que você está pensando no todo, certo? Então, se você tem 10 vendas, cumpra suas 10 vendas, mas converse sempre com a chefia que você tem compromisso com o resultado com o todo e não só com a sua meta pessoal. Se a meta do setor são 100 vendas, converse com o chefe o tempo inteiro para bolar estratégias para alcançar as 100 vendas do time como um todo. E não fique ali só preocupado em fazer suas 10 vendas. A maioria das pessoas quer fazer suas 10 vendas e pronto, o mês acabou para mim, agora eu estou sossegado. Não é assim, gente. Não é assim que você vai ser promovido para gerente, certo? Então você precisa mostrar, no momento em que você estiver engajado, conversando com o time, buscando junto com a chefia, chefe, a gente pode fazer isso, isso e isso. Então, se a gente conseguir implementar isso daqui, alguma ação que realmente disruptiva para a empresa, em vez de se vender 100, a gente vai vender 150. Então, tente sempre conversar com a chefia, tenha sempre essa proatividade para poder alavancar os resultados, que você mostrando que tem compromisso com os resultados, está mostrando que tem compromisso com a chefia, compromisso com a empresa de fato, tá bom? Então pense nisso, pense nessas 4 atitudes de líder, que eu tenho certeza que se você conseguir colocar elas em prática, você já vai ver um diferencial muito grande, a chefia já vai lhe enxergar com outros olhos e você vai se destacar na empresa, tá bom? E você precisa mostrar para a empresa também que você entende de gestão. Ou seja, eu vou falar aqui de método gerencial para que você perceba o que você precisa entender de gestão, certo? E possa gerar valor de forma estratégica para a empresa, de forma correta. Então, vou dar aqui um atalho enorme para você ser promovido para gerente. É aquilo que eu estou dizendo. Você não tem que vender os seus requisitos. Você tem que vender o valor que você entrega, certo? E aí, método gerencial, eu gostaria que você entendesse aí 5 pilares, tá bom? Os 2 primeiros é para você entender melhor a empresa, para você conhecer a empresa de forma estratégica, para que você possa conhecer a empresa no detalhe, para saber gerar valor de forma correta, certo? Então, entendendo os objetivos estratégicos, é entender a visão de futuro da empresa, de médio e de longo prazo, onde a empresa quer chegar. Então, se uma empresa quer, sei lá, ocupar 40% da fatia de mercado no Brasil, opa, o que a empresa precisa fazer para ocupar 40%? Ela precisa alcançar esses indicadores de vendas aqui. Ótimo. Então, eu preciso ajudar a empresa a aumentar 40% e aí a gente precisa bolar ações para atingir esses indicadores. Porque é assim que funciona. As empresas, elas definem seus objetivos, depois que elas definem seus objetivos, elas traçam os indicadores para poder medir se ela está chegando naqueles objetivos ou não. Então, se você estiver com sua comunicação, com suas atitudes, com seu pensamento alinhado com esses objetivos, com esses indicadores, você com certeza vai mostrar para a chefia que entende de gestão, entende como é que a empresa funciona, e aí você vai saber gerar valor de forma estratégica, tá bom? E aí, as
os três pilares de baixo, são formas de você gerar valor de forma estratégica. Então, geralmente, as empresas elas fazem um plano de ação para poder gerar valor de forma estratégica. Então, se você quer alcançar determinado resultado para o setor, faz um plano de ação, discute com o chefe esse plano de ação, vai lá conversar com ele se aquelas ações ali realmente vão ajudar a empresa a alcançar os seus indicadores e seus objetivos. No momento que você estiver fazendo um plano de ação, o que é um plano de ação, Lucas? Sendo básico aqui, listando o que precisa ser executado, por quem precisa ser executado, colocando prazos e, de preferência, custos e retorno, certo? No momento que você fizer isso, você está mostrando para a chefia, opa, eu entendo de gestão, eu preciso, se eu quero aumentar a quantidade de vendas, eu preciso fazer um treinamento dos indicadores, esse treinamento vai ser realizado por Lucas, esse treinamento precisa ser feito até 28 de fevereiro, esse treinamento vai custar R$100 para a empresa e vai me dar uma expectativa de faturamento de R$1.000. Opa! É assim que se faz um plano de ação para poder mostrar para o chefe que você sabe gerar valor de forma estratégica para a empresa, tá bom? Não é no seu dia a dia você mostrando que é um bom executor, se você recebe a meta de 10 vendas, você faz 12 vendas, faz 13 vendas, e aí pronto, não, eu sou um ótimo funcionário porque eu bato meta. Não é isso que vai lhe promover. O que vai lhe promover é você mostrar para a chefia que entende de gestão, que sabe gerar valor de forma estratégica, que sabe gerar valor, fazer o time inteiro gerar valor também, tá bom? Então, faça um plano de ação, apresente para a chefia, discuta com a chefia. A chefia provavelmente já tem um plano de ação, aí o que pode se fazer é somar as ações que você está propondo ao plano de ação que a chefia já tem. O que eu estou tentando fazer você perceber é que se você mostrar para a empresa que entende de gestão, você está vendendo o seu peixe de forma correta, tá bom? Você não está vendendo o seu peixe como executor, está vendendo o seu peixe como um verdadeiro gerente. Bom, outro ponto muito importante é você estar pensando nos processos da empresa, como eles podem ser melhorados para que os resultados possam ser alcançados. Então, muitas e muitas vezes, a empresa tem um fluxo de atendimento, tem um fluxo de vendas, e às vezes uma melhoria nesse fluxo de vendas, a simples melhoria já gera um resultado considerável. Então, eu vou propor para a empresa aqui que a gente, sei lá, dê uns parabéns para o cliente no dia do aniversário dele. Opa, às vezes esse parabéns, o cliente já pensa ali, poxa, a empresa tal me deu um parabéns, eu vou dar uma visitada nessa empresa, porque eu quero, sei lá, me presentear. Então eu tô sugerindo aqui ideias só para você entender o conceito, tá bom? Mas é isso que você tem que pensar o tempo inteiro. E tá conversando com o chefe também. Chefe, no nosso processo, ele funciona assim, 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 assim. Se a gente implementar essa melhoria aqui, se a gente resolver esse problema aqui, eu acho que a gente pode aumentar a satisfação do cliente e aumentar a venda. Então, é assim que você precisa trabalhar, tá bom? Melhoria nos processos também. O plano de ação é para executar coisas que estão fora da rotina, coisas que estão fora do dia a dia. E a melhoria no processo é para você melhorar a rotina, melhorar o processo como um todo. E aí depois você vai precisar treinar um time, a chefe, opa, eu vou escolher Lucas para treinar um time, e aí você já vai mostrando que você tem potencial para orientar pessoas, para conduzir as pessoas para um resultado melhor, e já está mostrando para a chefia que você tem potencial para se tornar gerente. Bom, outro pilar muito importante são práticas de gestão. Então, sempre que você fizer uma melhoria, implementar uma ação que for disruptiva, que gere melhoria no indicador, sempre que você implementar uma mudança no processo que for disruptiva, que gere melhoria para o indicador, transforma isso numa prática de gestão. Documenta tudo o que você fez para que você possa depois disseminar isso para outras áreas da empresa. Então, se você trabalha numa loja e você fez isso, implementou essa melhoria aqui no processo, transforma isso numa prática de gestão para que você possa disseminar isso para outras lojas da empresa. Por que isso é importante? Isso é importante porque você vai fazer o seu nome dentro da empresa. Você vai estar mostrando para outras pessoas dentro da empresa, outras gerências, você está mostrando
o seu potencial para se tornar gerente para alta direção. Então, no momento que você está compartilhando aquilo ali com outros colegas de outras lojas, opa, a chefia vai ver, a alta direção vai passar ali a enxergar também. Então, no momento que você estiver implementando práticas de gestão, ou seja, ações ou melhorias do processo que deram certo, e você está disseminando isso para a empresa como um todo, você está jogando outro jogo, você está falando a linguagem aí realmente da alta direção, tá bom? Então, fica aí as dicas. Então, eu queria que você entendesse que a verdade mesmo é você saber se vender, saber vender o seu tempo de forma mais cara, gerando valor de forma estratégica, certo? Esquece aí os requisitos, esquece que você tem que ser o melhor executor, o melhor técnico, que você tem que vender, que você sabe do Excel, que você sabe da engenharia. Não, você precisa usar seu conhecimento técnico para gerar valor de forma estratégica e ser promovido para gerente, tá bom? Então, espero que você tenha entendido aí. É uma aula muito importante para você se preparar um pouquinho para o dia 9 de março, para a Masterclass Você Gerente. Valeu? Um forte abraço.